Olá pessoal, bom dia a todos, né? Quem nos assiste aí pelo Facebook, né? Também nós estamos transmitindo também pelo canal no YouTube, então sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje, né, nós estamos realizando uma live que é a live, né, relacionada à nossa disciplina da escola Nelly Coleone Ravagnoli, ah, de projeto de vida, tá? E essa disciplina ela tem como princípio básico, né, ajudar os alunos e de alguma forma a planejarem e também executarem, né, etapas e caminhos para alcançarem os seus sonhos, né? Além de desenvolver o que a gente chama de competências socioemocionais, que é aquilo que realmente o ser humano necessita para persistir, né? Para se colocar no lugar do outro e também para se manter aí dentro de um caminho, de um trajeto direcionado ao alcance, né, dos seus sonhos, tá? Bom, antes de começar a falar um pouquinho, né, com a nossa convidada de hoje, eu passo a palavra ao professor Pedro, ao professor Matheus, né, que também são professores da disciplina de projeto de vida, para que também façam um breve comentário, por gentileza. Olá, galera. Sou o professor Pedro, professor de artes, tá? Também participo aí do projeto de vida, oitavo, nono ano. Só tenho que agradecer a Daniela aí por participar, né? Agradeço. Tá bom? Só isso aí, galera. Valeu. Bom dia, galera. Agora, oficialmente. Apenas para a Daniela saber quem somos, né? Eu sou o professor Matheus, eu não sou de Bocaina, sou de Barra Bonita. E fui esse ano para a escola aí, Nelly. Trabalho, então, dou aula de geografia para sexto e sétimo ano e sou professor de projeto de vida do ensino médio. E essa iniciativa do professor Testa de trazer alunos, ex-alunos, para contar a experiência, ela está se iniciando com você e a gente espera trazer outros para que os estudantes se inspirem nos desafios que eles vão precisar enfrentar e superar, vendo que há possibilidade, né? Claro que a gente tem que considerar muitas questões, mas que o esforço pessoal é uma questão bastante importante nesse sentido, que é possível, então. Não vou me estender, porque eles já conhecem, então a gente quer ouvir a sua experiência, o que você tem a nos dizer. E desde já agradeço a tua disponibilidade, o professor Testa, por ter aí a iniciativa de ter te convidado, e a gente espera que isso incentive os nossos estudantes também. Bom, então, legal, Dani. Então, a nossa live de hoje, ela foi intitulada, né, Medicina como Projeto de Vida, né? A nossa convidada de hoje é uma jovem, né, de Bocaina que concluiu, né, recentemente, acho, o curso de medicina, que até então era um dos sonhos dela, né? Ela vai comentar um pouco sobre isso. Mas é um prazer tê-la conosco, viu, Dani? Não só porque você foi nossa aluna, né? Porque nós tivemos um contato como professor e aluna, né, na escola, mas porque você realmente é uma garota sagaz, né? Também que tem a sua audácia e a sua garra para conseguir os objetivos que você sempre estabeleceu na vida, né? E então seja muito bem-vinda, e espero que, né, que a gente consiga de alguma forma aí transmitir esse seu perfil, né, essa sua vontade de sobressair, essa vontade de fazer boas coisas ao longo da vida, né? Que isso chegue, né, nos alunos, que eles consigam perceber, sentir e também serem contagiados por isso. Tá legal? Bom dia, Daninha. Bom dia. Pode começar? Eu combinei com a Dani, né? Para quem está assistindo pelo Facebook, nós conversamos um pouquinho antes
E a Dani vai começar contando um pouco, então, desde a infância dela, né, até a chegada dela na medicina, né? Como é que foi a vida, o que ela tinha, né, o que ela fez, como é que foram os caminhos que ela trilhou até a faculdade de medicina, tá joia? Manda bala, Daninha. Bom, então, vou começar me apresentando. Meu nome é Daniele, eu tenho 25 anos, quase 26, mês que vem. Sou nascida em Bocaina, nascida e criada em Bocaina. Me desculpa um pouco a falta de jeito. Não sou muito boa com o público. Mas eu aceitei esse convite do Ademir porque, assim, é um antigo professor e atual amigo que eu valorizo muito, tá bom? E, assim, fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Espero que, assim, a minha experiência ajude, nem for um pouquinho, não só para quem quer fazer medicina, mas para qualquer outro curso. Espero que, assim, eu contribua um pouquinho com vocês. Bom, começando. Então, como eu falei, eu sou nascida e criada em Bocaina, bocainense. E assim, eu acho que a gente tem muito pensamento, principalmente quem é de cidade pequena, a gente tem muito pensamento de que a medicina é para poucos. Principalmente quem não tem uma condição que a medicina é para rico, para quem tem médico na família. Eu acho que a gente tem o pensamento de que a medicina é para poucos, né? Então, assim, se você não tem uma condição social boa, você nunca vai conseguir, né? Acho que a gente tem o de que é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que a gente tem o principal da medicina, o maior desafio, eu acho que o principal desafio a se combater é pensar assim, medicina não é para mim, não tenho condições. Eu acho que o primeiro desafio é esse, né? É pensar assim, que a gente pode, né? Bom, então assim, foi amadurecendo a ideia mais ou menos quando eu estava ainda estudando na Capitão, né? Quando eu estava mais ou menos na 6ª, 7ª série. Estudava na Capitão, estudei na Capitão até a 8ª série, agora é 9º ano, né? Agora sim, agora é até 9º ano, isso. É 9º ano, né? Na minha época, 8ª série. Então, eu estudei até o 9º ano na Escola Capitão. Então, até o 9º ano eu estudei em escola pública. E assim, para um aluno de escola pública também já é mais desafio, assim, falar em medicina, né? Na minha época, pelo menos era, né? Pouco se falava, né? Porque eu acho que nem eu falei, esse pensamento de que é para pessoas ricas, né? Fazer medicina. Então, assim, eu acho que antes tinha muito esse pensamento. Mas claro que eu tô falando assim, de uns 10 anos atrás, né? Que foi quando eu comecei a pensar em fazer medicina. E assim, eu pensava muito, porque eu sempre gostei de pessoas, sempre gostei de pensar em cuidar de pessoas. E gostava, e queria isso para minha vida, né? Queria uma profissão assim para minha vida. Mas claro que foi um caminho difícil. Eu estudava... Bom, estudei em Bocaina, né, até o 9º ano. Aí surgiu uma oportunidade, que nem a gente estava conversando mais cedo, mas acho que a maioria das pessoas não viu, né? Estava na 8ª série, aí surgiu uma oportunidade de fazer uma prova de bolsa para uma escola em Jaú. Aí eu fui estudar em Jaú, mas assim, com uma bolsa de 75%. E ainda era uma escola bem barata de Jaú, não era de longe, assim, a escola mais cara de Jaú, era uma escola barata. E a gente, com esforço,
com muito esforço, assim, que eu consegui mudar para essa outra escola. E aí foi desenvolvendo a ideia de fazer a medicina mesmo. Mas o que eu tive o principal para mim foi realmente o apoio das pessoas, o incentivo dos meus pais, claro, também me ajudou muito, o apoio dos professores. O Testa foi uma pessoa que me apoiou muito quando eu tinha lá meus 14, 15 anos, uma pessoa que me incentivou muito, muito a seguir meu sonho. E assim, as coisas foram acontecendo, claro que sempre com muita dificuldade. Sempre com muita dificuldade, claro. Porque, assim, a medicina tem dificuldade já desde o início, né? Que é uma prova difícil, claro. Se a gente for pensar, claro que tem várias opções, várias oportunidades, né? Eu, no caso, eu fiz uma faculdade particular, mas eu peguei bolsa 100% FIES, né? Porque, assim, eu não tinha condição nenhuma de pagar a faculdade de medicina, né? Porque a mensalidade é absurdamente cara, não tinha condições nenhuma de pagar. Então, a minha opção era ou fazer uma faculdade particular com uma bolsa 100%, ou com FIES 100%, ou passar numa faculdade pública, né? Eu acho que é a realidade da maioria das pessoas. Acredito que a realidade da maioria das pessoas é essa, né? Ou pegar um FIES 100%, Será que caiu a conexão da Dani? Acho que caiu a conexão da Dani. A imagem dela tá congelada aqui. Vou avisá-la, né? Vamos aguardar um instante aqui. Oi, gente. Oi, Dani, voltou. Voltei, desculpa. Não tem problema, isso acontece mesmo. Mas você estava comentando em relação à mensalidade, né, da faculdade, que era difícil de custear, e que você conseguiu o financiamento, né, pelo FIES. Isso, exatamente. Conta um pouquinho para os alunos como é que é essa questão do FIES, Dani, que é uma possibilidade, né? Com certeza. Eu acho que, assim, foi o fundamental, acho que o fundamental para eu cursar a medicina foi essa oportunidade, né, do FIES que surgiu. E, assim, claro que se eu não tivesse o FIES, eu não ia desistir do meu sonho, né? Eu ia continuar tentando uma faculdade pública, né? Mas aconteceu quando eu estava no terceiro colegial, eu fui prestar os vestibulares, né? Prestei tanto públicas, na verdade eu queria mais passar numa pública, né? Prestei as públicas, só prestei uma particular. Que eu prestei, que foi a Uniara, né? Certo. Porque Araraquara, pertinho do ladinho de Bocaina, né? Então, foi a única particular que eu prestei. A minha ideia é, eu vou prestar a faculdade pública, se eu não passar esse ano, tento ano que vem, a gente vai tentando, né?
Mas aí eu prestei só uma particular, que foi a Uniara, né? E aí, assim, não passei nas públicas já no terceiro colegial. Não é fácil. Não conseguiu. Oi? E aí, não, então, e aí você foi e prestou o vestibular na Uniara também. Isso, aí na Uniara também. Passei na Uniara. E aí surgiu aquela coisa. Se eu conseguir o FIES, eu faço. Se eu não conseguir FIES, vou continuar estudando para passar numa pública, né? Porque, assim, não tinha condições. Porque a mensalidade realmente é bem pesada, assim. Não é, acho que a nossa realidade, né? Isso que a Uniara, pela minha pesquisa, era uma das faculdades de medicina mais baratas de São Paulo. Mas ainda assim, estava fora da minha realidade. Mas aí eu fui pesquisar, né? E fui atrás do FIES. Claro que assim, foi uma correria para conseguir. Porque eu precisava conseguir o FIES logo, porque quando você não conseguia o FIES, você tinha que pagar a mensalidade, senão você não começava o curso, né? Então você conseguiu se matricular na faculdade. Isso. Antes de... Eu me matriculei no primeiro... Sim, no primeiro mês eu já consegui o FIES. Eu lembro que até na época o FIES conseguia, assim, tinha um limite. Então eu ficava assim, todo dia no computador, atualizando, para ver se eu conseguia. Foram dias muito difíceis até eu conseguir o FIES. E já no primeiro mês, graças a Deus, eu consegui, porque não dava para sobreviver mais um mês. Tá. Porque assim, a mensalidade era absurda. Tá. Mas assim, consegui já no primeiro mês o FIES, consegui o FIES 100%, graças a Deus. Aí eu dei continuidade na Uniara mesmo. Entendi. Pode falar. Tá. E o FIES, né, para os alunos saberem, como é que ele funciona? Você paga agora, continua pagando a faculdade mesmo após o término, é isso? Isso. Então, o que acontece? O FIES, na época você precisa de um fiador, né? No caso, eu tive 2 fiadores. E você vai pagando uma quantia. Durante a faculdade, você paga uma quantia, assim, bem tranquila. Eu pagava, em questão assim, de juros mesmo, eu pagava R$50 a cada 3 meses. Era mais ou menos isso. E aí, quando você termina a faculdade, você tem 1 ano e meio ainda sem pagar. E depois de 1 ano e meio você começa a pagar o curso. Mas assim, não o valor que era a mensalidade do curso. Ele é dividido assim, em muito tempo. Hoje em dia eu comecei a pagar meu FIES o mês passado. Vou fazer 2 anos de formada agora em novembro. Comecei a pagar o FIES agora o mês passado. E assim, bem tranquilo, o valor das mensalidades do FIES é bem mais baixo que o que era a mensalidade da faculdade, né? Até porque a gente vai ter um tempo maior, eu acho que... Eu não lembro direito, mas acho que eu tenho mais de 10 anos para pagar. Então, assim... E o bom é que você... Agora é bem tranquilo. E o bom é que você vai trabalhar, né? Vai atuar na profissão e aí você consegue, exatamente, né? Essa é a ideia, né? É uma possibilidade exatamente, para os alunos, né? Isso é legal. Sim, sim. Em relação ao FIES, para mim, isso é uma coisa que vale muito, muito, muito a pena. Porque a gente ainda tem a vantagem da profissão, que é... Você tem campo. Você tem muito, muito campo ainda para trabalhar na medicina, né? Então, assim, você sai... formei hoje, peguei meu CRM hoje. Amanhã, você já tem oferta de trabalho. Então, assim, é uma coisa que você não vai ficar sem trabalhar, não precisa... O difícil é chegar até lá. Mas quando você forma, realmente, assim, não falta oportunidade de emprego. Então, assim, para pagar depois o FIES é bem tranquilo, bem tranquilo. Legal, muito bom. Ô Dani, conta um pouquinho para os alunos. Aliás, ô Tamara, a hora que você quiser, tá? Só soltar o verbo aí, tá bom? Ô Dani, conta um pouquinho pro pessoal
o tempo de formação para o curso de medicina, o que é que se estuda dentro de uma faculdade de medicina, né? Desde as disciplinas básicas até aquelas mais específicas, né? Onde você vai aprender de fato, né? A prática do médico. E fala também depois da residência, né? Que é o que vem depois da graduação em medicina, para você clarear a ideia deles. Às vezes eles acham que a medicina é uma faculdade tranquila, rápida e não precisa estudar muito, né? Mas enfim. Vai lá, conta um pouquinho sobre isso. Sobre a faculdade agora. Bom, vamos lá. Então, a duração do curso são 6 anos, né? Isso para qualquer faculdade. A duração é 6 anos, período integral. Então, assim, o dia inteiro, qualquer faculdade de medicina é integral durante 6 anos. Então, assim, realmente é dedicação integral para o curso. Assim, a gente entra na faculdade de medicina achando que a gente já vai chegar, fazer aquelas coisas, acho que é Grey's Anatomy. E o começo do curso, assim, de medicina, matérias extremamente, assim, o que a gente não imagina que é medicina na realidade. Porque, primeiro, a gente vai ter as matérias básicas, né? Bioquímica, fisiologia, citologia, embriologia. Então, assim, são matérias farmacologia. Então, assim, eu acho que o mais difícil da faculdade, para mim, assim, na minha vivência da faculdade, o mais difícil, acho que foram os primeiros anos, porque são as matérias básicas, mas que são, assim, bem difíceis. São bem difíceis. Então, assim, o dia que eu tive meu primeiro contato com bioquímica, eu falei, meu Deus. Falei, meu Deus. Então, assim, eu acho que o começo, assim, para mim, acho que o mais difícil foi o começo. Você chegar, você está num ritmo de escola, de ensino médio, e você chegar lá na faculdade, assim, não se compara, assim, com o tanto que a gente estuda na escola. A rotina é bem diferente, assim, é uma dedicação, assim, você tem que viver para aquilo e estudar muito, porque no início as matérias, é muita matéria, são matérias difíceis, mas, assim, tem que se dedicar muito. Então, assim, na escola era aquela coisa, estudava para as provas, ia bem, e aí você chega, que nem eu falei, meu primeiro 0 da minha vida foi numa prova de fisiologia, no primeiro ano de medicina. Então, assim, foi aquela hora que eu caí na real, falei assim, se eu não estudar para valer aqui, eu não passo. Então, assim, isso que eu sempre tirei notas muito boas na escola, e aí mas aí cheguei na faculdade de medicina e eu vi que nunca, na verdade, eu tinha estudado de verdade. Comecei a aprender a estudar de verdade na faculdade de medicina mesmo. Mas, assim, os primeiros anos, realmente, é uma coisa que você fala assim, nossa, não tem nada a ver com medicina. Mas, claro, que é extremamente importante para a base, né? Então, não é nada parecido com o que a gente vê na TV, os primeiros anos de medicina. São matérias, vou dizer até que algumas vezes, chatas, que cansam, tem que estudar muito, é difícil. Mas, assim, é uma fase. É uma fase. E aí, assim, a gente tem aulas teóricas até o 4º ano. São os 4 primeiros anos de teoria, basicamente. Os 2 últimos anos é o que a gente chama de internato. Claro que durante esses 4 anos a gente ainda tem práticas, mas é práticas junto com as aulas presenciais, né? Então, os 4 primeiros anos a gente tem aula presencial, faculdade mesmo, né? Todo mundo sentado na sala de aula, tendo aula. Isso são os 4 primeiros anos. Claro que, assim, durante esses anos a gente tem estágios também. A gente tem estágios, vai no hospital, vai no postinho de saúde. A gente tem as práticas.
Mas os 2 últimos anos é integralmente de prática. Os 2 últimos anos, a gente praticamente não pisa numa sala de aula, né? A gente fica integralmente no internato, que a gente fala, que é ou dentro do hospital ou postinho, mas assim, são 2 anos de prática mesmo, os 2 últimos anos. Legal. Muito bom, Dani. Show de bola. Agora me conta um pouquinho, né? Como é que... Então, passamos pela faculdade, né? E como é que foi a pós-formatura, né? Como é que você se vinculou a esse emprego que você está hoje, né? Conta para eles onde você está agora, né? Está trabalhando, como é que é o seu trabalho ali e especialmente como é que está sendo a vida, né? Na medicina, do médico agora, mesmo você trabalhando no hospital particular, mas diante da pandemia, no meio da pandemia, como é que está sendo esse momento para vocês profissionalmente? Bom, vamos lá. Bom, então assim, quando eu formei, se você forma na faculdade de medicina, você tem vários caminhos assim para você seguir, muitos e muitos caminhos para você seguir quando você se forma. Quando você se forma, você tem a possibilidade de fazer a residência, que seria a nossa especialização, né? Os 6 anos de medicina, você sai como clínico geral. E você pode atuar como clínico geral. Mas você também pode escolher ir para fazer especialização, né? Que no caso a gente chama de residência. E aí, residência tem, né, inúmeros caminhos para você seguir. Cardiologista, neurologista, nefrologista, enfim, inúmeros caminhos para você seguir. E geralmente isso, como que a gente faz a residência? Normalmente a residência é um segundo vestibular, que a gente tem que prestar a prova e passar na residência. Então, geralmente, vários hospitais têm suas próprias provas, né, de residência. A gente tem a prova do SUS também, que é uma prova envolvendo hospitais do SUS do estado inteiro, que você presta uma prova como se fosse um Enem da residência. Então, você presta a prova e aí você tem a possibilidade de passar em vários hospitais públicos do estado. E tem vários hospitais que têm sua própria prova também. Então, é o que eu falo, é um segundo vestibular da medicina, que é a prova de residência. Então, assim, tem muitos amigos, a maioria dos meus amigos foram para residência. Mas eu, assim, quando eu formei, eu prestei residência, passei na residência de clínica médica, porque, assim, para as especialidades clínicas, a gente tem que fazer residência 2 anos em clínica médica e depois fazer uma segunda residência na especialidade que você quer. Por exemplo, as especialidades clínicas, cardiologia, nefrologia, endócrino, várias especialidades clínicas, então você tem esse caminho. Fazer 2 anos de especialidade em clínica médica, depois fazer uma segunda residência, seria na especialidade que você quer, na cardiologia, na neuro, na nefro. Isso funciona com as áreas clínicas e tem as áreas cirúrgicas também. Daí você tem que fazer 2 anos em cirurgia e depois fazer uma segunda residência na área cirúrgica que você quer. Cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia plástica, e aí por aí vai. E claro que tem as residências que aí você faz uma residência só, não precisa fazer 2 residências, né? Que, no caso, assim, falando basicamente, porque cada residência tem sua e assim, e aí vai. Mas aí a gente se prolongaria muito aqui. E tem as residências, assim, que você entra direto, né? Seria a radiologia e outras residências. Mas, enfim, explicando mais ou menos como funciona a especialização, né? Então, assim, tem especialidades que você vai... Então, aí não são só os 6 anos de medicina, né? Conta mais 2 anos de uma residência, conta mais 3 anos de outra residência. Aí a formação aí
pula para 11, 12 anos, né? 10, 11 anos. Isso dependendo da especialidade que você quer. Mas claro que quando você forma os 6 anos de medicina, aí você já pode trabalhar, que facilita muito, né? Facilita muito a vida. É você já poder trabalhar e se manter, né? Porque são 6 anos que você não está trabalhando, né? Faculdade de medicina são 6 anos. E aí fica difícil, né? Mas assim, eu escolhi, por enquanto, não fazer a residência, né? Quando eu formei, eu até prestei residência de clínica, passei numa residência de clínica, mas eu não estava muito certa do que eu queria. Então, resolvi não ir para a residência, eu queria um pouco ver o que é a medicina, o dia a dia, queria ter experiência de trabalhar, de pronto-socorro, queria ter essa experiência antes de ir para a residência, antes de escolher o que eu quero fazer para o resto da minha vida, né? Porque é uma segunda escolha. Já tive a escolha na época da escola, foi fazer a medicina, né? Agora, em relação à especialidade, é uma segunda escolha difícil, né? Mas eu, por enquanto, estou trabalhando como clínica geral, em pronto-socorro. E eu gosto muito de fazer isso. Por enquanto, estou completando 2 anos aí trabalhando como clínica geral em pronto-socorro. Quando eu formei, eu estava trabalhando... Eu voltei para Bocaina. Eu formei em 2018. Voltei para Bocaina, fiquei 1 ano em Bocaina. Eu trabalhava mais em Bariri. Em Bariri eu estava praticamente todo dia, lá na Santa Casa de Bariri. Dei alguns plantões em Bocaina também. Dei alguns plantões em Mineiros do Tietê, dei plantões em 2 Córregos, em várias cidades da região, mas onde eu trabalhava fixamente assim era Bariri. Fiquei 1 ano, gostei muito. Fiquei aí 1 ano de SUS, né, de pronto-socorro. E eu falo assim que foi uma experiência muito, muito boa. Assim, eu gostei muito de trabalhar em pronto-socorro, porque assim, é uma experiência, acho que eu não consigo assim pôr em palavras. E aí, fiquei 1 ano em Bocaina, né? E aí agora eu mudei para São Paulo. Aí surgiu uma oportunidade de eu entrar num convênio de saúde, que é a Prevent Senior. Então, estou trabalhando nesse convênio aqui em São Paulo. É uma experiência, assim, totalmente diferente. Morar em São Paulo é uma loucura, se acostumar com o trânsito, com tudo. E trabalhar em convênio também é bem diferente do que trabalhar em SUS. Eu acho que cada lugar tem seus prós e contras, né? Eu falo assim, em relação assim a pessoas, eu gostava muito de trabalhar no SUS. Gostava muito mesmo. Porque assim, é muito bom você poder ajudar, aliviar a dor, atender a pessoa ali naquela emergência. Principalmente no SUS, que a gente não tem muito recurso, né? Então, assim, eu gostava muito de trocar experiência com as pessoas, né? Gostava muito, muito disso no SUS. A dificuldade realmente é a falta de recurso. Hoje, trabalhando em convênio, a gente vê que assim, tem muita coisa no SUS que, assim, torna um desafio para a gente que está trabalhando. Porque você precisa de um exame para fazer um diagnóstico. E assim, no SUS a gente tem... Os recursos são bem limitados, né? Hoje, trabalhando em convênio, a gente vê o quanto faz falta em relação a recursos mesmo. Eu falo assim, que ambas as experiências foram boas. Ambas as experiências foram boas, eu gostei. Sinto falta de trabalhar no SUS, mas assim, a gente não sinto muita falta da falta de recursos, né, que a gente tinha. Legal, Dani, muito bom.
E a pandemia, né? Nesse sistema que você está, né? Você pode explicar para os alunos, né? Um convênio, né? Onde esse é um convênio muito caro do ponto de vista, né? Do paciente, né? Do consumidor, que ele é muito caro. É muita gente que passa por você ali. Você estava falando do SUS aí, né? O SUS é um turbilhão de emoções, eu acho, né? Sim. E como é que Um turbilhão de emoções. em relação a isso, como é que é o sistema que você está agora, né? E se a pandemia afetou um pouco o trabalho de vocês, né, nesse sistema particular, né, de atendimento médico? Olha, me afetou bastante. Isso é uma coisa assim, que você faz medicina, você está ali trabalhando, e passar por uma pandemia, assim, não era nunca o que eu imaginei que eu ia passar, assim, como recém-formada, né? Principalmente, assim, você está num lugar sozinha, como eu moro sozinha, né? Em São Paulo. Você está sozinha, no meio de uma pandemia, e a gente não tive escolha a não ser em trabalhar, né? Não tive escolha a não ser em trabalhar. Mas, assim, uma coisa que eu não pensei muito sobre, sabe? Eu só falei assim, eu tenho que fazer o que eu estudei para fazer, né? Uma doença que a gente não conhecia nada, né? De repente a gente tá ali, vira o nosso dia a dia. Atender pessoas com Covid, hoje é o meu dia a dia. E até então é uma coisa que na faculdade a gente nunca tinha ouvido falar. Então, assim, é uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse passar, ainda mais como recém-formada. Mas foi um grande desafio, ainda está sendo, porque mudou, assim, completamente o modo de vida e tudo mais. Até então, quando começou os casos aqui no Brasil, eu já estava em São Paulo, né? Eu estava aqui trabalhando em São Paulo. Então, assim, no final de semana, estava todo mundo trabalhando sem máscara, normal, porque o nosso normal era trabalhar sem máscara, né? Então, assim, no sábado e domingo, a gente estava dando plantão sem máscara, atendendo pessoal gripado, até então achando que era é uma gripe, alguma coisa assim. Não chegou o corona aqui ainda no Brasil, né? E aí, tipo, passa 2, 3 dias, aí estourou, né, aqui em São Paulo, né? Foram os primeiros casos, né? E foi assim, questão de um dia para o outro, mudou nossa rotina completamente. Trabalhar totalmente de máscara, de avental, de touca, de... Paramentado, né? Todo paramentado, e álcool na mão, coisa que a gente já fazia, mas claro, não com tanta frequência assim, né? Então, mudou, foi uma coisa assim que mudou